Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Quero-vos mostrar o álbum que eu fiz para um workshop do Fórum Scrapbooking de Portugal. O workshop era um gatefold álbum. E o que é um gatefold álbum? É o que o nome diz. Traduzindo, será um álbum de portão. E porquê portão? Porque ele tem a capa em cima, tem duas capas. Ou seja, tem esta e outra sobrepor. Ok? O álbum portão, o gatefold álbum, dá para fazer de duas maneiras. Dá para ter o álbum igual, com capa igual e com capa desigual. Eu escolhi fazer uma capa desigual, só para vos mostrar como é que fica a capa igual. Ficará mais ou menos assim, ok? A capa igual vem aqui os dois portões e unem-se aqui. A outra fica assim, ok? Esta aqui. Portanto, o que é que eu fiz aqui na capa? Claro, deixa-me só subir mais um bocadinho, que a minha câmera está preguiçosa hoje. Ora, portanto, como é habitual, usei flores da I'm Roses. Estas aqui, R21. Aqui estão, ora, estão quais? Se não me engano, são os G3. E depois as pequeninas, uma das minhas favoritas é a S10, ali 3 delas que eu utilizei. E depois estas aqui são as pétalas, que eu utilizei cerca de 5 pétalas, dobrei ao meio, coloquei um brad no centro para fazer esta, tipo uma malmequer azul, muito volumosa e com muitas folhinhas. Depois o que é que eu utilizei também? Utilizei algum bling aqui, recortei. Ora, onde é que está o resto que eu tenho? Comprei este grandinho, ok? E como podem ver, recortei aqui a parte de cima e depois algum ali, o interior ali do meio. É vantagem ter estas assim, vocês compram um grande, é caro, é um bocadinho caro estas coisas, mas não precisam de utilizar o todo. Podem utilizar aos bocados e assim dura mais e rentabiliza mais o que gastaram. Depois aqui como título, na minha página, coloquei este die-cut que era da mesma coleção das folhas. E depois o que eu fiz, não sei se vou conseguir captar com a luz, acho que ali consigo, exato. Aquele brilho, coloquei Glossy Accent, só para reforçar um bocado, além de lhe dar uma graça, reforçar um bocado aqui as pontas, porque elas depois vão ter tendência de dobrar ou qualquer coisa assim, eu não queria. Coloquei também estas novas peças da I'm Roses. São as têmanas dos centros das flores. Ok. Depois, para selar, não, para fechar o meu álbum, utilizei aqui esta cinta. Normalmente, esta peça devia estar aqui. Mas achei como eu coloquei aqui esta parte, este pré-cortado aqui, não tinha grande espaço para colocar esta peça, decidi fazer ao contrário. E assim também não fica mal, porque mesmo se nós vamos guardar o nosso álbum e fica isto à mostra, é uma peça bonita também de se ver, tem ali uma fechadura que é muito gira. E então a maneira como isto se abre levanta-se, ok? E depois é só retirar aqui a fivela para poder abrirmos o álbum. E então o álbum basicamente abre um para aqui e outro para ali. Nesta parte aqui não coloquei nenhuma folha decorativa, o que eu fiz foi desenhei à mão com Glossy Accent, assim uns swirls, são à mão, e depois quando secou com o meu Distressing, com o Broken China, o vermelho, no azul, e depois o Aged Mahogany, que é o vermelho, fiz um bocado de Distressing por cima do Glossy Accent. Ele resistiu a cor e é por isso que ele ficou assim branquinho. Okay? Depois coloquei mais este pré-cortado aqui, reforcei com cartolina para pôr por baixo, só para lhe dar assim uma pegada para poder abrir o portão. Por dentro, aqui na minha contracapa, tenho uma moldura em cartão. E o que eu fiz foi utilizei máscaras e a técnica de distressing também. E pintei aqui o meu cartão, ficou um bocadinho vintage, e então para condizer mais com a capa, com os papéis. Está aberto para eu poder inserir aqui uma fotografia, para eu poder inserir aqui uma fotografia.
ok? E tem o acetato para proteger a fotografia. Claro, flores da I'm Roses são as azuis da S10. Nesta página, o portão, ao estar fechado, ou seja, ao estar fechado está assim, mas ao abrir nós vamos esticar as folhas e elas vão quase abrindo. E então, esta primeira página é uma página simples, só para uma fotografia grande. Coloquei aqui só um título na página, com um pequeno botão aqui no meio e alguma fibra. Aqui coloquei um coração, um charm de um coração, com algumas fibras a saírem dele. Uma página bastante simples, que não tem grande técnica. Depois, se viramos nesta página aqui, já fiz aqui uma moldura e coloquei um bocado de stressing aqui na borda da moldura, em azul. Aqui fiz um bocadinho de embossing quente em dourado, um cantinho. Aqui esta peça é um pré-cortado em que eu na borda coloquei verde. Aqui também algumas flores da I'm Rose, umas pétalas e umas flores em verde. Aqui um bling também que eu tinha. E depois isto abre para poder colocar mais fotografias ou journaling. Ok? Passando então para esta página aqui, a primeira página do lado lá, também uma página simples. Eu fiz aqui uma moldura com, primeiro carimbei, utilizando um carimbo simples que eu tinha, com alguns círculos, carimbei com verde e azul. Depois por cima fui com o meu carimbo do script, da escrita, e fiz embossing a quente em dourado, por cima das carimbadas que eu fiz azul e verde. Depois aqui para este pequeno pré-cortado aqui, este oval, pintei com verde e azul, e depois na borda do pré-cortado fiz embossing a quente, utilizando o meu dourado. Coloquei aqui só um coraçãozinho, mais uma flor da I'm Roses. Estas flores são R3, ok? E umas folhas, também ali umas folhas cor-de-rosa, muito giras. Abrindo este, já estão a ver que o álbum em si é muito grande. Deixa eu ver que se eu conseguir mais para trás, é muito grande, ok? Então, esta página aqui, também um pré-cortado grande, em forma de círculo, com o scalloped edge. Fiz um embossing em azul, ele também abre, e lá dentro tem um embossing em verde, ok? Depois aqui coloquei um botãozinho com uma borboleta também da I'm Roses em branco, e o que eu fiz com ele foi carimbei com o Walnut Stain e carimbei simplesmente com o meu script. Depois coloquei uma data de folhas por baixo do botão e algumas fibras aqui a sair dele, ok? Aqui umas fibrasitas em castanho e dourado. Depois, seguindo para esta aqui, nesta aqui fiz um swirl, ok? Tinha este pré-cortado. Este envelopezinho foi a querida Caté, ou seja, a Capa Bayer, que me deu. E eu depois cortei estes dois pedacinhos que eu posso fazer ou journaling ou colocar umas fotos pequenas. Depois eu coloco lá dentro. Aqui neste swirl fiz embossing a quente também, mas utilizei um pó de embosse, é um azul brilhante. Não gosto muito dele, mas ele aqui ficou excelente. É raro usar esta cor porque eu não gosto lá muito dele. Aqui nesta moldura também utilizei embossing a quente e o que é que eu fiz? Coloquei um quadrado mais pequeno que a minha moldura, claro, por dentro, e depois carimbei com vários carimbos e depois fiz um embossing a quente com o dourado. E depois retirei o meu quadrado e ficou este espaço em aberto. Depois, virando a folha, aqui fiz a técnica do Emboss Resist. Ou seja, o que é que eu utilizei? Fiz esta carimbada com o pó de embosse transparente. Depois, com o Distressing, pintei praticamente a moldura toda. E depois, com um lencinho, limpei aqui esta parte do carimbo e a imagem, como é o pó de embosse derretido, não aderiu a tinta do Distressing. Então fica aqui esta parte branquinha muito gira.
Aqui este swirl, mais um swirl que eu utilizei, o que é que eu fiz? Pintei-lhe também com o Broken China, o Embossing Ink, utilizei a ferramenta do Blending Tool para o pintar, e depois por cima, só para lhe dar mais consistência, pintei-o coloquei por cima o Glossy Accent. Depois, claro, no meio aqui algumas flores também da I'm Roses, algumas R2, aqui uma verde R2, as borboletas que eu também carimbei, com este verde é o Peeled Paint, e cá em cima mais uma borboleta ali, também com uma carimbada em cima. Estas aqui são as R4, se não me engano, e mais uma R2. Depois, para esta parte aqui, uma moldura simples. A única coisa que eu fiz foi carimbar primeiro com old paper, com o meu carimbo do script, da escrita, e depois por cima colocar em toda a moldura o meu pó de embosse transparente, para lhe dar o mais... Não consegue ver, mas ele está assim meio brilhante. E depois, claro, pus um acetato por baixo e assim posso colocar uma fotografia por dentro e estar protegido. Mais um pré-cortado com dois blings aqui. E depois aqui no cantinho fiz tipo um leque em que segurei com umas folhas da I'm Roses e uma flor da I'm Roses. Aqui uma borboleta também muito grande azul da I'm Roses, em que eu coloquei, carimbei o meu carimbo do script por cima, que fica muito giro, e algum do bling, conseguem ver ali, algum do bling por baixo do meu leque. O meu leque é uma tira de renda, tipo aquelas rendas em crochê, em que eu fiz dobrei para fazer assim um efeito de leque. Abrindo esta aqui é uma das minhas páginas favoritas, pelo menos é das minhas técnicas favoritas, que é o embossa quente com relevo. E então estas peças aqui e a chave, aqui as dobradiças e a chave, o que é que eu fiz? Coloquei 3 camadas de embossing a preto e depois carimbei por cima. E deu este efeito de relevo, não sei se conseguem ver ali com a chave. E pronto, depois só para lhe dar um bocadinho mais graça, coloquei um bocado de azul do Perfect Pose, pintei um bocadinho. E depois na própria página fiz assim também umas carimbadas com um carimbo que eu tinha, que é este carimbo com os swirls, ficava bem com o papel. E utilizei o meu embossing a preto, o meu pó de embossing preto, e só para lhe dar mais um bocadinho de graça à página, que ela era bastante vazia. Depois, virando para esta página, aqui, esta página também bastante simples, criei aqui uma bolsa, em que eu fiz aqui um photomat bastante grande. Estes papéis já são de uma coleção diferente do resto, mas davam bem com a... Eu não tinha mais e davam bem com estas cores. E aqui em cima cortei 2 círculos e como era a peça que nós vamos agarrar e tirar, queria que ela tivesse mais alguma consistência e então eu coloquei um Glossy Accent, pintei-a toda com Glossy Accent, tanto do lado como do outro, ok? Conseguem ver ali o brilho. Depois, esta bolsinha aqui, consigo entrar? Esta bolsinha aqui foi de um envelope, uns envelopezinhos que eu tenho, e o que é que eu fiz? Fechei o envelope e abri em cima, coloquei papel decorativo por cima, coloquei este pré-cortado também aqui e isto é aqueles laços de crochê ou de tricô, fininhas. E depois por dentro fiz também mais um tag, em que de um lado está simples, do outro lado tem um papel decorativo, e também aqui nesta parte do círculo para pegar nele. Também coloquei Glossy Accent e assim ele está bem durinho e consistente e forte. Posso tirá-lo à vontade, que ele não vai dobrar nem partir o meu tag. Aqui deste lado utilizei o mesmo envelope. Já não tenho espaço aqui na mesa. Deste lado utilizei o mesmo envelope que utilizei deste lado aqui, o mesmo envelope, só que desta vez virei do lado certo. Passei pela minha máquina do Big Shot com a minha placa de textura, são uma data de swirls, e depois simplesmente com a minha ferramenta do Blending Tool, pintei-o com o meu Broken China e só nos cantinhos, na borda do papel. Pintei com o meu Peeled Paint, que é o verdinho. Depois coloquei aqui uma fita vermelha com este buckle,
no meio, só para lhe dar efeito e também para segurar aqui a minha pala, porque eu lá dentro tenho um tag que apliquei um bocado de walnut stain só para lhe dar aquela na borda, para lhe dar um ar de envelhecido. E depois aqui um bocadinho de bling que eu tinha. Depois aqui em baixo mais umas flores da Amethyst, que eu já estou a ver que me falta aqui uma florzinha. E onde é que ela fugiu? Acho que é esta. Esta é para ficar ali. Depois é de colar. Mas pronto, são uma 04 e aqui muita 02 no meio, só para lhe dar um bocadinho de graça. As pétalas azuis e umas folhas verdes. Ok? Depois aqui, já estamos quase no fim. Este álbum é muito comprido. Ora aqui, uma página também bastante simples. Utilizei a mesma técnica do swirl, pintei com o Broken China, só que desta vez, em vez de utilizar o Blending Tool, apliquei mesmo a almofada do carimbo aqui na peça. Deu um azul mais forte. E depois, para lhe dar consistência e um bocado mais graça, pintei com o meu Glossy Accent. Esta parte aqui vinha aqui fora, vinha aqui, eu cortei-a e aproveitei-a para aqui. A minha moldura pintei-a também com a almofada do meu Broken China primeiro, para ela ficar bastante molhada, e depois apliquei o Crackle Paint, o branco, ou seja, o Picket Fence. Apliquei para cima, deixei secar e ao secar ele absorveu o azul que estava por baixo. E então ficou com esta corzinha azul. É uma ótima técnica para quem só tem o branco. Podem, se tiverem outras cores de distressing, podem fazer a mesma coisa para vos dar as cores que vocês querem. Também tenho o acetato por baixo para proteger a fotografia que vai por dentro. Vamos então à última página. A última página. Também uma página simples, mas com uma técnica bem engraçada. Também é a técnica do Resist. O que é que eu fiz na folha por baixo? Em vez de utilizar o Pod Emboss transparente, utilizei o branco, que eu tenho um branco. Também meti uma data de carimbadas à volta da página. Tirando só aqui o tag para verem. Depois pintei com o meu Blending Tool em verde e azul. E depois limpei só a parte de cima onde tinham as carimbadas para o branco sobressair, porque o branco não vai aderir, ou seja, o distressing não vai aderir ao Pod Emboss, ok? E então fica aqui este efeito muito giro. Aqui neste chipboard das letras que diz Happiness, o que é que eu fiz? Coloquei 2 camadas de Pod Emboss preto. Não fiquei satisfeita com só uma camada, coloquei 2. Deixei estar, não pus nenhum carimbo de relevo. E depois no fim, o que é que eu fiz? Também só para lhe dar um bocadinho mais graça, para não ficar muito negro. Coloquei o meu, não sei se conseguem ver, acho que não vão conseguir ver mesmo com o reflexo, mas pintei com o meu Perfect Pose só para dar assim um bocado de azul. E depois para o Perfect Pose ficar agarrado, ou para fixar, apliquei só um bocadinho na pistola a minha pistola de ar quente, só para nela depois não sair quando nós passamos-lhe o dedo. E vamos então para a contracapa mesmo. Esta é a minha base, que eu coloquei na folha decorativa da mariposa, da DCWV. Os papéis também vinham, condiziam bem com o resto que eu tinha. E então tinha umas borboletazinhas e eu deixei a página bastante simples. Eu, como tinha que cortar aqui a página de 8x8, cortei por cima, tinha uma borboleta na parte de cima. Então eu aproveitei-a, recortei a borboleta e coloquei aqui sobre aquelas esponjas autocolantes para lhe dar volume. E depois todas as borboletas, incluindo esta, pintei-as com Glossy Accent só para lhe dar aquele brilhozinho. Ok? E estas aqui em baixo também estão com Glossy Accent e aquela ali solitária também tem. E então é este o meu Gatefold Album. É um álbum bastante interativo e bastante divertido. A fechar é só preciso ter um bocadinho de cuidado para não levantar as flores ou os efeitos ou as páginas que tem. E fechar com cuidado. Portanto, aqui está o meu Gatefold Album. Vou fechá-lo aqui só com o meu fecho. Levantar a patilha, inserir.
baixar um bocadinho e fechar. Ok? Espero que gostaram do álbum e as meninas que assistiram ao workshop, espero que gostaram também de fazer o álbum. Ok? Até já!